Paz e graça. Voltamos então com a nossa querida apóstola Cristina. Então, apóstolos, vamos continuar aqui. Me conta mais um pouquinho, lá do início da tua trajetória, Amém. o apoio que tu teve, a base cristã que tu teve dentro da igreja. Então, a conversão houve na Igreja do Evangelho Quadrangular sede, né? Como nós morávamos ali perto da escola polivalente, então ficaria perto na Santa Rita, né? Sim. Foi lá então que a gente conheceu a pastora Norma, né? Que na época estava ali, pastoreava ali. Então, tudo começou realmente com ela, né? O milagre aconteceu lá, mas enfim, ficou viável para a gente congregar ali então, né? Então, ali começou toda a situação do fundamento da minha base hoje, né? Começou com a pastora Norma. Então, ali a gente começou no jovem, nas crianças já, né? Que também tinha bastante envolvimento, né? Que a gente tinha uma líder na época, a Rosane, né? Ela é nora da pastora Norma, então a gente teve envolvimento ali também com a música com ela, né? As crianças. Então foi fundamentando ali, depois passei a adolescência, a juventude, tudo, graças a Deus, dentro do reino, né? E que depois que houve a conversão, a gente não desviou mais, né? Foi a base muito forte, né? Que a gente foi constituindo ali. Então, esse apoio todo, toda essa bagagem, tudo aquilo que a gente carrega, começou ali, né? No ministério, a gente também desenvolvendo a confiança de nos liberar para ir executando algumas coisas dentro da igreja, né? E foi produzindo aí tudo que a gente carrega, né? Também a parte da música, né? Começou ali com as crianças, depois eu já me envolvi e teve um fato, né? Que um dia faltou o baterista, né? Na realidade eu nem pensava em tocar bateria, eu só cantava mesmo. E assim, mais ou menos, ele cantava, né? Então, aí depois aconteceu a situação e o meu líder na época, né, pediu para mim sentar na bateria e dar um jeito, né? E aí começou tudo ali, né? Sem nada de forçação de nada, né? Nunca fui forçada pelos meus pais, importante também os pais saberem, Sim. né? Eu estava lá porque realmente eu queria, né? Então, quando o Senhor fez e Ele faz milagres, continua fazendo milagres, né? Você creia, Ele continua fazendo milagres. Isso muda a trajetória das nossas vidas, né? Foi o que aconteceu comigo. O Senhor usou deste milagre para salvar toda a minha casa, né? Tanto é que meus tios, tias hoje todos servem ao Senhor praticamente. E o Senhor gerou um ministério em tudo isso, né? Glória a Deus. Muito importante isso de dizeres que foi Sim. por vontade própria, né? Exatamente. Que continuou ali. Porque não adianta estar lá e não ter sido tocado, né? Exatamente. Não tem que sentir a presença, tem que buscar estar realmente na presença, Sim, né? sim. Não é ir no culto, né? É prestar o teu culto a Deus, né? Sim. Tem que ir na igreja, eu preciso estar lá porque eu desejo, né? Isso, às vezes, eu sempre falo para as mães, né? Não force, né? O melhor escape é a oração, né? A minha mãe sempre foi uma mulher de oração, meu pai, no momento que eles conheceram a Cristo, se lançaram assim de verdade, né? Então, eu acordava com eles orando, às vezes eu dormia com eles orando, parecia que eles não paravam de orar nunca, né? E isso, eu digo que marcou a minha vida e do meu irmão, né? Então, a base de tudo é oração. Serviu como um exemplo para vocês. Sim, né? sim. E tanto é que hoje, né, a gente também procura viver uma vida de oração, né? E me fala um pouquinho, pastora, sobre o evento que teve ontem, que foi muito legal, muito abençoado. Muito bênção mesmo, né? Claro que eu sei que algumas pessoas ainda estão com medo, né, com a função de aglomeração, mas mesmo assim o Senhor foi muito fiel para conosco, né? A Marcha para Jesus, eu creio que marcou a história, né? E tem marcado, cada ano ela tem sido diferente, né? Teve ano de carreata, né? Agora a gente de novo caminhando nas ruas, enfim, eu creio que muitas pessoas foram tocadas ali, né? Depois, final lá com o pastor Paulo Figueiró, foi muito forte, né? Foi bênção, Louvor foi abençoado. E você depois fica aí assistindo os vídeos, né?
Mas daqui a um ano nós estamos na rua de novo aí, em nome de Jesus. Já fica o convite. Fica o ano que vem. convite. A próxima marcha para Jesus, fica o convite. Próximo estamos juntos novamente. Exatamente, exatamente. Apóstolo, então me fale mais um pouquinho ali sobre o teu ministério, sobre a tua igreja. Amém. Então, o Ministério de Adoração Chamas do Espírito Santo tem hoje 3 anos, né? Um bebê ainda, né? Tem muito que aprender e a crescer. Mas eu creio também que já tem marcado vidas, né? Pessoas, porque a gente tem tido um cuidado de cuidar mesmo, né? Cuidar em todas as áreas, né? O povo que está ali, a gente tem a responsabilidade de cuidar. Enfim, temos, né, buscado conciliar os cultos, né, com também estudo da palavra, que é importante, né, o momento dos grupos também estarem nas suas reuniões, né, particulares, mas a igreja tem avançado ali, né, a base de tudo também tem sido oração, né, jejum, oração, que são coisas que não mudam no reino, né, são armas espirituais que a gente precisa estar bem municiado com elas, né? Então a igreja tem se movido muito em oração, né? Nesses últimos dias, nessa época de pandemia, né? Que as pessoas realmente estão em casa, estão frustradas, estão decepcionadas, estão com síndrome do pânico, depressão, desenvolvendo todas essas doenças psicossomáticas, né? A igreja tem desenvolvido oração. Por mais que a gente não tenha um disque oração, né? Mas a igreja tem ido buscar, né? Então a igreja tem se movido em oração e milagres, que é o que tem acontecido, né? Bastante, graças a Deus, no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vamos lá. Amém. Bom, eu tenho uma palavra que tem mexido bastante comigo e tocado o meu espírito de forma poderosa, né? Que é Esdras capítulo 8, versículo 23, que diz assim: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Em algumas versões está, Ele se moveu pela nossa oração, né? Então, aqui, Esdras ele foi um reformador espiritual, né? Assim como Neemias foi o restaurador físico, né? das muralhas, o altar de Israel também estava totalmente detonado, né? Estava com outros deuses, adorando a deuses, outros deuses. Então houve a reforma física, né? As portas, as muralhas que ainda estão lá, mas a reforma mais importante foi a espiritual, dada por Esdras, né? Que foi o reformador espiritual de Israel. E ele começou a fundamentar a igreja, né? Esse é o trabalho apostólico hoje. Ele começou a reformular, a destruir os altares que não eram do Senhor e fundamentar os altares para o Senhor. Então, ele fez tudo isso com oração e jejum. Então, se você quer construir um lar, se você quer construir uma casa, você pode ir ali em algum banco e financiar, né? Mas se você quer construir um lar, é jejum, oração, parceria, resiliência, né? Reciprocidade, todos esses elementos para constituir um lar. Mas uma casa, qualquer um constrói. Um lar, ele exige esse sacrifício, né? O jejum, a oração, precisam participar de tudo isso. Se você quer construir uma vida sólida, não só um casamento, mas uma vida sólida, em todos os âmbitos dela, jejum, oração, busca, é totalmente necessário para uma vida fundamentada em Cristo Jesus. Então, os fundamentos aqui que Neemias colocou foram importantíssimos. Israel é o que é hoje, por causa também dessa reforma e de tantas outras que aconteceram, né? E ontem nós comemoramos, né, Camila, 504 anos da reforma que por Martim Lutero ali, né? Então o Senhor é um Deus de reformas, né? Um Deus que pode fazer o que você precisa e acha que não dá mais. Ele pode renovar, Ele pode restaurar, Ele pode modificar. Se você crê, tudo é possível ao que crê, né? Então, queria deixar essa palavra ao teu coração e que você medite nela,
O Senhor não se move por choro, o Senhor não se move pelos nossos sentimentos, Ele se move pela nossa oração. Né? Tem uma canção da Cassiane que diz que, então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, né? Em todos os momentos nós devemos louvar o Senhor e também adorar e também orar ao Senhor. Então, que você possa praticar isso. E eu creio que já deu certo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstolo, vou te fazer mais uma pergunta aqui que acho que é muito importante para algumas pessoas entenderem. O porquê de estar dentro da igreja? Porque tem gente que pensa, a igreja sou eu vou orar para Deus, Deus vai me ouvir e isso basta. Por que a gente tem que estar em comunhão, estar dentro da igreja? Eu creio que nós não somos a igreja, né? Nós somos parte do corpo. O meu dedo sem o resto do corpo não é o meu corpo, né? É uma parte do corpo. Então as pessoas estão equivocadas hoje sobre esse movimento de desigrejados. Isso é perigoso, né, Camila? A gente precisa alertar as pessoas que é muito perigoso. Você precisa ter uma liderança. Deus que constituiu isso, né? Foi Deus quem formou isso. Por mais, eu estou bravo com o que fulano e ciclano, procure uma igreja que pregue a palavra, que tenha a demonstração do Espírito Santo e fique nela. Amém? Nós, pastores, não somos perfeitos, né? Como a gente queria dizer que a gente é. A gente também tem as nossas falhas, mas não são coisas que vão afetar o reino, né? São coisas que o Senhor mesmo pode modificar em nós, Ele tem essa abertura, né? Mas nós não somos corpo fora do corpo, nós somos membros fora do corpo, né? Então precisamos estar enxertados no corpo, porque se eu mutilar o meu dedo aqui, ele vai necrosar, fora do meu corpo ele vai necrosar, porque não vai mais estar recebendo sangue, nutrientes, nada, né? Então, você não pode necrosar espiritualmente, você precisa avançar, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Senhor, eu quero te dar graças pela oportunidade que estou tendo com a tua serva aqui. Eu creio que muitos outros servos e servas do Senhor, aqueles que já passaram, aqueles que passarão após mim, vão deixar uma marca aqui, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós estamos aqui com essa abertura do projeto Semear, juntamente com a Camila e toda a equipe que está aqui, abençoando esta equipe, abençoando as pessoas que vão assistir, abençoando, Senhor, que todos esses projetos que têm sido ali efetuados aqui, possam causar um impacto na nossa sociedade, em pessoas que talvez nunca seriam alcançadas, a não ser por via ali, Senhor, a TV, que é um veículo de alcance grande, Pai, que a manifestação da Tua glória seja por todos os lugares, aonde linkarem, Senhor, aonde abrirem este link, a Tua presença se manifeste, fazendo milagres, produzindo o sobrenatural. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer, então, apóstola, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje com a gente. Que Deus continue abençoando grandemente o teu ministério, a tua vida, a tua família. Amém. Gratidão mesmo. Recebo. Obrigado, viu? Eu que fico grata pela oportunidade nos dada aqui, né? E isso aqui é um ouro, né? É Deus evidenciando aí o teu trabalho. Permaneça firme, né? E eu creio que o Senhor vai fazer você alçar voos mais altos aí, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tudo para a honra e para a glória do nosso Amém. Deus. Né? Amém. A intenção nossa aqui é poder estar aí chegando no teu coração, trazendo um pouco da palavra de Deus para você que está aí nos assistindo. Quero agradecer então aos nossos patrocinadores, Barbearia La Máfia, Estética Lisa Hair, a Loja Locomotiva e a Imobiliária GD Imóveis. Muito obrigada pela colaboração aqui conosco. Apóstola, quer deixar mais alguma palavra para os nossos espectadores? Amém. Só falar que o meu coração é grato, né? E para que você que ainda está só de espectador, que você venha provar e ver que o Senhor é bom. O horário dos cultos e o endereço da igreja? Amém.
O endereço é Rua Dr. Celso Emínio Miller, 360, mais conhecido ali como Lombão, da 5 de maio. Os nossos cultos se dão todas as terças às 20 horas, quartas às 15 horas, sexta às 19h30 os jovens e sábado às 20 horas é o culto de celebração. E lá no CAI também, qual que é o horário? São Sebastião do Caí, quarta-feira, 20 horas, né? Lá no bairro Quilombo, da Associação do Bairro Quilombo, lá, o nosso culto. Então, estão convidados a conhecer o ministério da apóstola Cristina, tanto aqui em Montenegro quanto lá em São Sebastião do Caí. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E as portas do programa estão abertas sempre que quiseres voltar, apóstola. Muito obrigada mesmo, de coração, pela tua participação. Amém. Nossa primeira apóstola, a primeira mulher a estar aqui participando conosco. Aleluia, que bênção. No solo, né? Teve a pastora Débora falando da marcha, junto com os demais junto pastores. Com os pastores, né? Mas tive a honra de poder estar contigo aqui hoje. Que bom. Aleluia. Estamos aí representando as pastoras, apóstolas. Eu creio que vocês também serão convidadas aí, em nome de Jesus. Amém, com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em suas vidas. Que Deus abençoe grandemente a todos e até o próximo programa.